Eu sei muito bem, meus caros, que eu posso parecer muito indelicado quando eu falo numa câmera para todo mundo ouvir que o estado do Rio de Janeiro é de fato uma terra maravilhosa, mas condenado a ser um estado amaldiçoado. Aqui, cara, acontece coisas que de repente vai acontecer também em alguns dos estados numa escala menor ou diferente, mas quando você vê um estado que ele é dominado pela promiscuidade, pela violência, pelo emburrecimento cultural, e é um estado que exporta, na minha humilde opinião, as piores mazelas culturais pro resto do Brasil e tentando também expor pro mundo, né, como essas cantoras aí pop, do funk e tudo mais, eu não consigo realmente ter uma perspectiva diferente do meu estado. E por falar no meu estado, recentemente vocês devem ter ouvido aí, né, terem tido o desprazer, né, de ver falar desse tal de Oruan, tá? Que é um moleque muito jovem, de 20 e poucos anos, que é filho de um dos fundadores do Comando Vermelho, que é o Massinho VP. Esse moleque é o seguinte, ele canta aí, acho que trap, não sei se ele canta só trap ou funk e tudo mais. Só que ele se tornou um moleque extremamente popular, obviamente dentro da cultura periférica do país, e até mesmo entre os moleques aí também de classe média também, por causa do trap e tudo mais. Ele protagonizou uma cena no mínimo caricata que demonstra por que eu falo que o Rio de Janeiro se tornou um estado amaldiçoado, miserável, apesar de ser muito belo. Que basicamente ele tava com um comparsa, eu vou usar dessa linguagem, tá? Com um comparsa, dando manobras perigosas de carro. E ele deu uma. Não sei se foi ele, se foi o comparsinha dele, mas deu um cavalo de pau e parou literalmente de frente para a viatura da polícia. Ou seja, uma clara afronta à polícia militar do Rio de Janeiro. Obviamente a polícia parou o moleque e levou o nosso prodígio aí, né, da decadência em cana. Só que a coisa não parou por aí, né? Porque, obviamente, juntou um aglomerado de filhos do sistema, né? Filhos da decadência carioca, para poder defender o nobre cavalheiro da prisão. O que não aconteceu, obviamente, ele foi em cana e fizeram uma espécie de motim. Não sei se motim, enfim, um protesto na frente da delegacia. E uma das fotos muito caricatas que me chamaram a atenção, ou ver se eu encontro, olha, eu coloco na tela para vocês. Sim, solta o Oruan com o solta. Quando eu olhei esse cartaz, eu falei, irmão, é isso que somos no Rio de Janeiro. Uma grande favela, né? O Rio é uma favela gigante, onde se exaltam os meliantes, gente da pior espécie, e onde as pessoas elas acabam tendo que coexistir, né, com o que há de pior que esse estado produz. E eu tava assistindo também recentemente um vídeo sobre esse assunto, porque eu tava tentando me inteirar um pouco mais, né? Eu acabei assistindo um corte no canal chamado Redcast, que tava lá o Arthur Duval, sim, aquele Arthur Duval, debatendo com um camarada de esquerda. E os dois estavam debatendo essa questão do Oruan e o que é esse fenômeno que acontece no Rio de Janeiro, né? Que não é necessariamente só o Oruan, mas sim essa questão de toda a romantização da cultura do crime, né? A decadência moral, jovens cada vez mais louvando essa questão do uso de ilícitos, né, mais necessariamente a maconha e também do sexo em si. E ele falou uma coisa que eu já tinha pensado sobre isso. O jovem carioca, eu queria falar o jovem brasileiro, mas eu vou meter só o jovem carioca, tá? Ele sofre muito gravemente de uma crise de identidade. Não só uma crise de identidade, mas sobretudo uma crise de representatividade. Eu costumo dizer que o jovem carioca, ele tem uma grande crise de boas figuras de representatividade. Cara, foi muito caricato. Eu tava ontem, aqui em algum lugar aqui em casa, não sei se é ali fora ou aqui dentro de casa, mas me surgiu um vídeo no Instagram muito deprimente de ver. Basicamente um cara rodando por aí, perguntando na frente das escolas e ele mostrando algumas figuras, né, artistas da TV brasileira contemporânea. Um era o Chico Anísio e o outro era o Oruan. E também mostraram a Anitta e também mostraram o Jô Soares. Era unânime. Jovens, por exemplo, tinha moleque com a camisa do colégio Elite, cara, que é colégio particular. Não sabiam quem era o Erasmo Carlos, quem era o Chico Anísio, não sabiam quem era o Jô Soares, cara. O Jô Soares, que faleceu tem muito pouco tempo, mas sabiam quem era o Oruan e sabiam quem era o Anitta. Esse é o grande caso que eu falo de crise de representatividade. Os jovens, eles se sentem representados pelo Oruan, as jovens se sentem representadas pela Anitta, por gente como Luísa Sonza e tantas outras cantoras pop aí decadentes, na minha opinião, mas não tem o menor interesse em saber quem é o Erasmo Carlos, que é um dos maiores compositores do Brasil, não sabem quem é um dos maiores comediantes, cara, desse país inteiro, o Chico Anísio, e não sabem quem foi um dos maiores apresentadores da TV brasileira, o Jô Soares, um dos gigantes da TV brasileira, o Jô Soares. Não sabem quem foi. E essa questão da crise de representatividade, ela não é nova, já é uma coisa muito antiga. Nos idos de 2004 e 2005, eu tinha um colega aqui na minha rua, com quem eu cresci, brincando, soltando um pipa e tal. E eu tava na casa dele uma vez,
E ele tava escrevendo, sabe aquelas caixas d'água, eu acho que era, não sei se era de amianto, que hoje em dia quase ninguém mais usa, que tem uma tampa que ela fala toda preta, por causa das intempéries, né? E ele tava riscando assim na tampa, JD, que eu sabia que era juventude delinquente, né? E eu perguntei, porra, por que você tá escrevendo isso aí, cara? Ele, não, isso aqui são as iniciais do meu nome e tal. E eu sabia que não era isso, entendeu? E ele sabia que eu também sabia que ele tava falando de sacanagem, né? Ele tava metendo louco pra cima de mim. E ele sempre gostou de ouvir funks que faziam clara apologia ao crime. Aqui no Rio de Janeiro, nos anos de 2005, 2006, essa época imperava aqui no meu bairro funks de apologia ao crime. Eu não falo necessariamente funks, por exemplo, que incitava a ideia da perversão ou incitava, por exemplo, de forma indireta a criminalidade. Não, eram funks que exaltavam líderes do Comando Vermelho. Isso em 2005, 2006. Então, essa crise de representatividade ela já está sendo, ó, já está correndo solta e corrompendo a cabeça dos jovens desde a época que eu tinha 11, 12 anos ali, 13 anos, entendeu? Então não é de agora. Cara, o Rio de Janeiro ele já está nessa há muito tempo, cara. Muito tempo. A coisa acelerou nos anos 2000 e hoje em dia é só um reflexo dessa engenharia social que foi feita. Não uma engenharia social, de repente, manipulada por alguém, mas uma causa e efeito, né? É uma causa e efeito do que o Rio de Janeiro sempre foi. É muito triste, cara. E quando a gente fala essa questão da crise de representatividade, né, enfim, é muito engraçado porque eu costumo sempre dizer que a violência, né, esse estilo de vida libertino, pervertido e promíscuo que impera no Rio de Janeiro, seduz, cara. Isso realmente seduz. E eu falo isso porque eu já contei essa história aqui uma vez no canal, que quando eu era moleque, eu tinha tudo pra ter tido o mesmo destino dos meus amigos de infância, né, que era ter crescido ouvindo essas culturas de massa e ter também, obviamente, ter tido a minha mente, eu não diria aliciada, mas encantada, né, por esse estilo de vida promíscuo, por esse tipo de cultura decadente. Só que em um dado momento, alguém me ajudou sem querer a me desviar desse possível destino, né? Eu acabei gostando de músicas diferentes. Falei isso num vídeo que eu gravei lá no Batalhão Florestal, que eu comecei a gostar de escutar rock e que, portanto, isso, por algum motivo, me fazia me sentir diferente dos outros e isso eu gostava. Eu gostava de ser diferente dos outros e por isso eu comecei a tentar, na minha vida, cultivar coisas que, de fato, concretizassem, né, essa diferenciação. E esse foi o estupim que me levou a detestar o funk, a detestar esses estilos de músicas de massa, que claramente, né, se alavancavam, né, em detrimento da inteligência social, né, e da juventude. Né. Basicamente, esses estilos são como parasitas, né, que eles sugam até o máximo que eles podem da população em detrimento de suas inteligências. E eu acabei repelindo esse meio. Só que o que aconteceu comigo não acontece para mais de 90% dos jovens de periferia. Para mais de 90% dos jovens de subúrbio, entendeu? De comunidade, de modo geral. Na minha rua tem uma família que basicamente, exceto uma menina dessa família, todos os filhos, exceto o mais jovenzinho, se envolveram de alguma forma no crime local. Aí a gente pergunta, cara, como é que isso é possível? A gente às vezes se pergunta, será que é alguma maldição? Por que às vezes em uma única família todo mundo, ou quase todo mundo, se deixa aliciar pelo crime organizado? Por que numa juventude atual, tu vai num colégio de escola pública, por exemplo, por que a grande massa dos jovens, pelo menos nas áreas de periferia, são tão simpatizantes do crime organizado? Por que esses jovens se encantam com a ideia do poder paralelo, com a ideia de poder, sabe, viver uma vida louca, cujo pilar central é essa dissidência sem causa, essa rebeldia sem causa, né? E aí que a gente fala que é a crise de representatividade. No mesmo país onde o jovem ele não sabe quem é um Erasmo Carlos, mas sabe quem é um Oruan, a gente sabe quais são as rédeas que estão tocando a vida desse moleque, desses jovens de modo geral. Quando uma jovem tem como parâmetro de decência, né, de figura feminina, alguém como a Anitta, né, que sexualiza o tempo inteiro em cima do palco, e ela não consome, por exemplo, uma arte mais refinada, a gente sabe qual é o barco que toca a vida dessa menina e provavelmente para onde vai levar. Então eu não consigo, sabe, pensar diferente quando eu falo que o Rio de Janeiro ele é um estado que tem belezas fenomenais, né, cara, mas é um estado extremamente amaldiçoado. Porque a sua cultura ela está completamente em volta da promiscuidade, cuja a violência, né, o poder paralelo, está cerceando completamente o direito da população e, obviamente, ajudando, né, a difundir ainda mais essa cultura promíscua. Num estado que tem uma polícia extremamente corrupta, um estado que tem, enfim, parlamentares altamente corruptos, qual é a chance do cidadão de bem nesse estado conseguir de fato mudar a situação? Como é que a gente pensa no Rio de Janeiro como um estado que pode vir a entrar nos eixos e reverter essa situação? É muito complicado, cara. Então, quando vocês veem, por exemplo, um bando de jovens que não sabem escrever solta, agredindo o repórter na frente da delegacia,
por causa do Oruan, gritando para soltar o Oruan, né, palavras de ordem para poder, enfim, liberar um cantor de trap que é filho de um traficante. Talvez eu esteja sendo demasiado niilista, mas talvez eu só já esteja percebendo há muito tempo, né? Já tenha percebido há muito tempo aquilo que muita gente já percebeu, que o estado do Rio de Janeiro é um estado que não tem mais volta. Já aqui fazendo a minha culpa, me desculpando com vocês que não gostam que eu fale mal do Rio de Janeiro, apesar de eu ter morado a minha vida inteira no Rio de Janeiro, enfim. Mas daqui pra frente eu quero a opinião de vocês, meus caros. Vocês viram essa situação, assim, no mínimo decadente na televisão? Vocês viram, cara, essa tristeza de um bando de jovens super ocupados, só que não, indo pra frente da delegacia para clamar pela soltura de um trapper, né, de um cantor de trap que não sabe falar um português básico e que é filho de um dos maiores traficantes do Brasil, afilhado de outros também. Complicado, cara, tá? Mas é só minha opinião, tá? E eu vou ficando por aqui, meus caros. Tamo junto.